Olá, hoje a nossa reflexão ela se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 5, que nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é considerado o mês da família. E principalmente hoje, o Dia da Mãe, comemoramos essa data tão especial na vida de tantas e tantas mulheres. Ser mãe é uma dádiva, é um presente, mas é um presente cheio de responsabilidade. Hoje é o segundo domingo de maio, maio é o mês da família, e o segundo domingo nós comemoramos o Dia das Mães. E hoje é um dia em que nós paramos para refletir, um dia que nós paramos para celebrar sobre a vida daquelas que têm grande valor para nós. Ser mãe é um presente, é uma dádiva, mas também é algo cheio de responsabilidade. A carta que nós lemos aqui de Paulo a Timóteo, ela menciona que é a figura de uma mulher muito especial que a Bíblia nos mostra. Nós temos vários exemplos de mães em toda a Bíblia. E hoje eu gostaria de destacar essa mulher, Eunice. Eunice, que é mãe de Timóteo e que, com muito zelo, ensinou ele no caminho que ele deveria andar. Hoje, ao pensar nas nossas mães, nós podemos ver exemplos de muitas delas que impactaram a vida dos seus filhos, mulheres que deixaram um grande legado na vida dos seus filhos que foram bem-sucedidos. E Eunice é um exemplo dessa mãe. Uma mãe que deixa um legado frutífero na vida dos seus filhos. Ao pensarmos e ao refletirmos na vida dessa mulher, nós podemos tirar 3 lições e que eu gostaria de deixar aqui para as nossas mães nesse dia. A primeira delas é que mostra que Eunice era uma mulher de caráter. Caráter é tudo na vida de uma pessoa. O caráter de uma pessoa fala mais alto do que até as suas palavras e influencia, impacta profundamente a vida daqueles que estão ao seu redor. Paulo, ao falar de Eunice em Atos capítulo 16, versículo 1 e 2, ele diz que era uma mulher cheia de caráter. As pessoas que estavam ao seu redor comprovavam isso. O texto nos diz que ela era uma mulher que contava com bom testemunho de todos aqueles que estavam ao seu redor. Numa sociedade onde a mulher não tinha muito valor, quando olhamos um texto como esse, e que uma mulher fez a diferença no meio em que ela vivia, mostra que de fato era uma mulher cheia de caráter. E se levarmos em consideração que ela só era judia e o esposo era grego, ela tinha uma incumbência maior ainda no que diz respeito à formação espiritual na vida do seu filho e à formação de caráter na vida dele. As qualificações morais, espirituais e tudo aquilo que diz respeito à vida de Timóteo foram forjadas por sua mãe, desde a sua infância, porque desde pequeno ele sabe tudo aquilo que era necessário para ter uma vida de responsabilidade, uma vida de zelo, uma vida de compromisso. O compromisso primeiro dos pais para com os seus filhos é de moldar o caráter deles. Os judeus tinham esse princípio e eles não abriam mão. Seus filhos ficavam em casa até mais ou menos 8 anos de idade, porque até aí o caráter dele era formado. Considerando que o pai de Timóteo era grego e que sua mãe era judia, e que ele tomou um caminho dentro daquilo que era o conceito, os princípios de judeus, nós podemos ver que o caráter de sua mãe influenciou grandemente a vida dele. E essa é uma característica marcante na vida daqueles que querem deixar um legado para os seus filhos. Mas uma segunda questão também que vemos em Eunice, que ela era uma mulher de fé. Paulo, ele está aqui elogiando a Timóteo, mas trazendo à memória tudo aquilo que ele herdou da sua mãe. Uma mulher de fé, uma mulher de compromisso, de comprometimento.
A fé de uma pessoa, ela define suas convicções e suas ações. Faz com que ela conduza a sua vida dentro de um propósito, faz com que ela desenvolva com grande habilidade a missão que ela entende que tem no mundo. O que Paulo diz é que a fé de Timóteo, assim como a da sua mãe, era uma fé sem fingimento, era uma fé verdadeira, era uma fé de compromisso com a palavra. Desde criança, desde pequeno, Timóteo aprendeu na palavra todos os conceitos, todos os princípios, e a sua mãe foi a responsável para inculcar isso na vida dele. A forma de ensino de Eunice não foi apenas ali com a palavra sendo lida e ensinada, mas principalmente com o seu exemplo, com a sua honestidade, com a sua dedicação, com a sua fé verdadeira, comprometida, sem fingimento. Isso fez com que o seu filho também andasse pelo mesmo caminho. Assim, o papel de todo pai que teme ao Senhor é de compartilhar com o seu filho tudo aquilo que é necessário para uma fé verdadeira, uma fé cheia de responsabilidade. É compartilhar tudo aquilo que eles aprenderam, a fim de que os seus filhos também tenham a oportunidade de experimentar as bênçãos da salvação. Uma terceira questão nessa mulher é que era uma mulher de visão do reino. Eunice não pensava só nela. Ela tinha sua vida no meio da comunidade de forma a ser respeitada pela sua fé, pelo seu compromisso, mas ela também, no momento certo, ela soube olhar para aquilo que era o propósito de Deus na vida do seu filho e liberou para que ele pudesse desenvolver aquela missão. Por isso nós podemos dizer que a visão de uma pessoa ela é provada quando a mesma ela precisa negar os seus próprios planos e render aos de outros, mesmo que isso leve aquilo que tem maior valor para a sua vida para longe de si. No caso aqui, claro que Timóteo era um filho de grande valor. A sua mãe investiu tempo nele, a sua mãe sonhou algo para a vida dele. Mas no momento certo, quando Deus mostrou que tinha uma missão especial para ele, a mãe, de bom grado, deixou o seu filho ir, investiu na vida do seu filho agora em oração. No primeiro momento, quando Paulo veio visitá-los, Timóteo se tornou um discípulo dele. Paulo viu nele alguém com potencial para desenvolver uma missão, tomou para si, e aí então pôde ensinar várias coisas. Depois que Paulo partiu, Timóteo ainda ficou. E quando ele retorna para uma nova viagem, que agora ele vai sozinho, ele lembra-se de Timóteo e chama Timóteo para poder continuar com ele numa grande missão. Timóteo se tornou um discípulo e também um auxiliar ali imediato de Paulo naquele primeiro momento. No segundo momento, nós vemos que o ministério de Timóteo ele foi maior, porque ele se tornou um ministro, e ele se tornou alguém que pastoreou grande número de pessoas. É uma referência de pastores daquela época. Depois que o apóstolo Paulo ficou impedido de desenvolver a sua missão, quem deu continuidade foi Timóteo. Timóteo ficou responsável de trabalhar com os gentios, com os judeus que haviam crido em Cristo Jesus, ministrar na vida dessas pessoas, pastorear a elas e ensiná-las como elas deveriam viver. Timóteo desenvolveu um grande ministério. E isso tudo porque ele herdou da sua mãe coisas importantes que fez com que ele se tornasse capaz de desenvolver tal missão. Os pais, eles são desafiados a andar com Deus, a compartilhar essa palavra de Deus na vida dos seus filhos e prepará-los para que eles possam seguir adiante, desenvolver a sua própria missão, dentro de um objetivo maior pelo qual Deus os chamou. Quero terminar aqui essa reflexão dizendo que uma grande mãe não é aquela que é autoritária, mas aquela que ensina os seus filhos no caminho que ele deve andar, de forma que eles possam desfrutar das bênçãos maiores dessa caminhada. E que também incentiva os seus filhos a andar liberando-os para que eles possam caminhar de forma a agradar a Deus. E que libera seus filhos para que eles possam andar de forma correta e equilibrada, a fim de agradar a Deus em tudo o que fizerem, cumprindo assim a sua missão. Mesmo que seja de responsabilidade de ambos os pais educar e influenciar os seus filhos, a mãe tem um papel impactante na vida deles, de forma a torná-los vitoriosos na sua jornada. Então, querida mãe, seja como Eunice,
deixam um legado na vida dos seus filhos. Algumas já têm colhido, experimentado esse legado na vida dos seus filhos. Aquelas que estão iniciando, haja de forma a deixar um grande legado na vida dos seus filhos. Seja como Eunice, uma mulher de caráter, uma mulher de fé e uma mulher de visão. Uma visão que não é unicamente para si, mas é uma visão para o reino de Deus. Fazendo dessa forma, Deus vai alegrar o seu coração e você vai ter muita alegria, principalmente ao olhar para a vida dos seus filhos e vê-los desenvolvendo grandes missões. Que Deus nos abençoe.